Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra para o mês de janeiro de 2023. É ano A, certo? E vamos iniciar rezando uma oração para este mês de janeiro, né? E também nos recordando a oração mundial que o Papa nos propõe para este mês para o apostolado de oração, tá? Para o mês de janeiro. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar rezando a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, que é dedicado para este mês de janeiro. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo o mal, livrai-nos, Jesus. De todo o pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus.
pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, nós vos suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, porque viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, lembrando o tema de oração da Rede Mundial de Oração do Papa, para o mês de janeiro. Pelos educadores. Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando em particular os jovens mais vulneráveis. Rezamos agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, em intenção, do Papa Francisco, certo? E também para todos que faleceram já desde o final do ano passado até agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 21 de janeiro de 2023, sábado, nós estamos lembrando de Santa Inês, ou Santa Agnes, Virgem e Mártir, certo? É uma santa importante estar lembrando, inclusive verifiquei alguns padres falando a respeito de Santa Inês, ela muito jovem, provavelmente com 12 anos, né, nem havia atingido sua maturidade feminina, ela foi muito assediada, mas antes desse assédio do seu suposto e talvez futuro pretendente, ela havia se consagrado ao Senhor Jesus Cristo. E naquela época, no período do imperador Diocleciano, o mesmo imperador romano que havia pedido a morte de São Sebastião, né, foi um grande perseguidor dos cristãos, era complicado definir a idade da pessoa, né, e que Santa Inês possa proteger a pureza das nossas jovens, né. Eu fiquei refletindo um pouco, porque hoje em dia é fácil, né, você impedir que uma pessoa abuse legalmente de alguém, definir que é uma pessoa de idade abaixo da maioridade, né, entra na questão da pedofilia, e às vezes também o registro civil é muito importante para definir essa idade nas meninas, até porque as meninas de 13 anos hoje, de 12 a 13 anos, já têm o corpo de alguém com 16 anos, né? Eu vejo porque estão muito formadas, já têm as regras muito cedo. Mas o importante também é essa questão, por que não temos
tantas pessoas dispostas a morrer por Cristo. Não que, apesar que hoje em dia há regiões do planeta que, se você professar a sua fé católica cristã, você é declarado morto, né? Você passa por violências. Mas eu digo assim, não há esse ímpeto, né? Tem até um questionamento, não há um ímpeto dos jovens seguirem a caminhada santa. Mas eu vou deixar um pitaco breve, é só fazer análise da sua vida, né? Pelo menos da minha eu faço. Desde pequeno, TV, isso que TV em casa na minha época ainda era uma coisa meio rara. Era mais rádio, jornal, revista, que também não era muito fácil de entrar em casa. E a TV era só ver a novela das 8, o que vinha depois da novela das 8, dormíamos, não vivia ligado à TV, porque gastava uma luz elétrica fenomenal. Domingo, aí sim, podia ver um pouquinho mais a TV. E mesmo assim a gente foi introjetado, seja nas escolas também, com ideias que hoje, se você fazer uma análise assim da sua vida, são absurdas. Mas e para tirar todo esse esquema, né, de vida mundana que nós vivemos? E aí a juventude fica dividida mesmo, para não dizer 80% coração no mundo, 20% para Jesus e olhe lá, né? A gente tem tecnologia, tem informação e conhecimento, a mais do que lá na época de Moisés, mas a gente continua com a cabeça dura que tem que fazer o povo ficar circulando o deserto por 40 anos, e olhe lá, né? Então, às vezes, eu também, quando era jovem, eu achava um absurdo esses santos mártires. Uma das coisas que não que isso fosse, na verdade, é uma desculpa esfarrapada, né? Mas é que eu não tinha orientação. E infelizmente o povo da igreja aqui da onde eu participava, que eu não participo mais, troquei a comunidade, não dava um bom exemplo, né? Eu sei que tudo ajudou, e a minha família também não ajudou, ajudou e não ajudou, né? Mas eu li essas histórias, eu ficava com medo. Aí eu, aí eu às vezes vejo que acho que uma determinada fase da minha vida eu fui meio Jonas, né? Deus estava me chamando, Jesus me chamando, Nossa Senhora me criando e chamando, e eu fugindo. Zé, bobo. Aí fiquei circulando deserto aí, penei bastante, né? Eu não sei quanto a você, mas antes que você chegue nesse estado calamitoso, que não chegue, vamos renunciando aos poucos a essas coisas mundanas e começar a entender, pedir que o Espírito Santo nos fortaleça na fé, mas que a gente possa entender, à luz do Espírito Santo, sob a graça de Deus, essa, esse ato voluntarioso de se entregar a Cristo e não se entregar às coisas mundanas e simples e fáceis e suportáveis e tudo. É que nem Santa Inês cancelou um casamento com um pagão, com um idólatra, né? Com um romano tradicional. E foi a gota d'água para ela. Mas não é só ela. São Sebastião. Inclusive, vi um aspecto de São Sebastião, gostaria de deixar claro aqui. Apesar das representações muito estranhas, realmente, São Sebastião com o braço meio para trás, assim, dá uma sensação estranha. Mas a dignidade de São Sebastião, a sua masculinidade, principalmente, o, o seu lado viril de soldado de Cristo, né, que deve prevalecer, é que mesmo depois de flechado, com as flechas no corpo, ele foi lá bater boca com o imperador Diocleciano, né? Mas fiquem atentos, o São Sebastião, ele é usado nos movimentos LGBT da vida aí, só por causa da imagem dele, que foi feita uma imagem meio estranha, mas ele não tem aquela pose de, oh, estou morrendo. Não, ele mesmo, ele saiu daquela situação, foi todo flechado falar com o Diocleciano, com o imperador. Professar fé, depois foi morto mesmo, né? Enterrado. Que o Diocleciano tinha o coração 3 vezes mais duro, não queria ouvir a verdade, né? E foi um grande perseguidor. Mas, de qualquer forma, foi um período
apesar de crítico, onde saíram muitos mártires, e o sangue dos mártires semente para novas conversões, né? Então, fiquemos com duas situações de pesquisa, para você pesquisar, para você propagar, né, a dignidade desses santos por aí, né? Temos que resgatar a dignidade dos santos, porque outras pessoas que dizem que são católicas, mas vivem num tremendo pecado, e antes fosse venial, mas não, é um pecado extremamente mortal, se usurpam essas imagens para usar como forma política, como bandeira de ideologias anticrísticas, ouso dizer, né? Então, nós temos que resgatar a dignidade. Não pode deixar que uma imagem, que aí olhares maliciosos, no caso de São Sebastião, para São Sebastião, sejam usados para fins outros, né? É a mesma coisa Santo Antônio, que eu tenho já feito desde 2018, um resgate, não que eu, né? Mas, graças a Deus, não só eu, mas uma tropa de pessoas nas redes sociais tem dado de volta a dignidade que Santo Antônio merece. Santo Antônio de Pádua, né? Que é o quê? O martelo dos hereges, certo? Não é um mero santo casamenteiro, porque isso é o lobby do capeta. É rebaixar um santo que teve sua grande dignidade, a graça de Deus exaltada no passado e hoje, na atualidade, sendo pisado, escorraçado, escrachado como um mero santo casamenteiro. Não. Ou dizer que São Pedro é só o dono das as chaves da porta do céu, que comanda lá o temporal, é ele que dá os temporal da vida. Não, isso é acabar com a dignidade. Eu acho que até é pior do que falar mal da pessoa, mal do santo, né? Certo? Então, assim, o pouco que eu sei de São Sebastião e um pouco do preconceito que eu tenho, pela, digamos, má vontade de correr atrás, é justamente porque algumas pessoas de bandeira do arco-íris mundano, porque o arco-íris pertence a Deus. Se você não sabe, o arco-íris, quando surge no céu, existe no Antigo Testamento. No Antigo Testamento lá diz que é uma aliança com o ser humano, né? Com os seus filhinhos, os filhinhos de Deus. E aí o que o mundano fez? Usou para ser a bandeira da liberdade, da liberdade sexual. Que é isso, gente? Isso não é liberdade, isso é escravidão no pecado, né? Certo? Bom, pronto, falei. Bem, hoje, como a leitura é curta, então eu estou fazendo a leitura da Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, nos parágrafos, né? Parágrafos iniciais. Então hoje eu vou ler o parágrafo 3, o 4 e o 5, certo? Mas antes, vamos rezar uma salve rainha, consagrando o Brasil, o povo brasileiro, todos nós, né, que estamos aqui ouvindo, eu falando e vocês ouvindo, se é que é quem me acompanha, e pedir desculpas que realmente eu atrasei, mas é que assim, gente, infelizmente eu não posso gravar mais que 2 áudios, e aí depois eu não consegui gravar, nossa, tá complicado. Deu preguiça, depois não deu, eu esqueci, foi um monte de coisa. E pior, eu tinha já gravado o áudio de sábado, mas eu devia ter parado e quando eu vi eu já estava gravando, encavalou com o áudio do domingo, aí eu tive que descartar o áudio. É bem complicado o negócio. Quer dizer, não é que é complicado, é eu que tô vivendo uma fase assim, sabe? Ai, eu me tornei aquela pessoa entrando na meia-idade que eu não queria me tornar. Aquela pessoa que começa a esquecer as coisas, a trocar os nomes. Até eu fui falar um negócio aqui que eu comprei um trituradorzinho de cozinha, aquelas de puxar a cordinha, né? E eu falando que, ai, como é bom aquilo lá, porque agora eu posso fazer bastante tomate picadinho e colocar no freeze. Nossa! Quando eu vi, falei freeze. Que horror. Gente, tá. Olha, gente, eu tô capenga, né? Por isso que eu falo, ô, juventude, acorda pra vida, né? Alguém faça aí um canal só pra santo, outro pra liturgia, né? Chega uma hora que aí começa a trocar tudo, é o freeze. Ai, começa a não querer sair porque tá chovendo. Aí tá chovendo, vou derreter, né? Apesar que depois de uma certa idade pegar a gripe aí tá difícil, né, mano? Complicado, né? Então, pois então. Então vamos lá. Gente,
Então, vamos iniciar rezando uma Salve Rainha, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem. A primeira leitura de hoje, Hebreus 9, versículos de 2 a 13 e de 11 a 14. Irmãos, foi construída uma primeira tenda chamada o Santo, onde se encontravam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Atrás da segunda cortina havia outra tenda chamada o Santo dos Santos. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, seu sangue de bodes, touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santificam e realizam a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus com vítima sem mancha. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 46 ou 47. Com o refrão, por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus, aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. O Evangelho de hoje. Marcos 3, versículos de 20 a 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho desse último domingo, segundo domingo do tempo comum. João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Então, lembrando que essa semana Jesus ele está rebatendo críticas dos fariseus e está montando a sua equipe de apóstolos, tá? É isso que está acontecendo. Ele está iniciando sua vida pública, porque até semana passada ele não estava iniciando a vida pública, o pessoal estava ainda conhecendo ele e tudo. Amanhã, quer dizer, no caso, o evangelho do domingo vai dizer que Jesus, ele vai buscar, né, seus primeiros apóstolos na região da Galileia, como dizia o profeta Isaías, que é a primeira leitura do domingo, de amanhã, dia 22, terceiro domingo do tempo comum. E para isso, então, ele começa a pescar os discípulos e falar, vocês vão pescar homens, tentar salvar almas. Eu preciso de ajuda. Como é um Deus humilde, né? Jesus é um Deus muito humilde. Deus muito humilde que chama os desvalidos, chama as pessoas que não têm instrução nenhuma, são meio broncas, assim, meio rústicas, para fazer a evangelização acontecer, né? Deixam de pescar peixes para pescar homens. Tá certo? Então, esse é as leituras, né, pelo menos o norte, digamos assim, você tem que buscar dentro da sua liturgia, do estudo da palavra, aquilo que vai chamar tua atenção. Então, o que chamou minha atenção, que eu tenho batido na tecla, né, durante toda essa semana, Jesus é criticado pelos fariseus porque não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, porque segundo os fariseus, ele fere a lei mosaica. E Jesus, na verdade, ele está
ele está fazendo as coisas numa linguagem não verbal exatamente, para ver quem que é o seu rebanho, quem são as pessoas, as almas que precisam ser salvas. Porque todo aquele que ouve Jesus já tem um grande potencial. E um suposto discípulo de Jesus já vai apresentando o outro vai apresentando o outro para ter conhecimento. Então ali todos estão tentando conhecer Jesus, mas os demônios já sabem quem é Jesus. E Jesus manda calar a boquinha. Por quê? Porque Jesus não veio para os demônios, Jesus não veio para os de coração duro, Jesus veio para os seus doentes, que vão ouvi-lo, segui-lo, amá-lo e adorá-lo, tá? Muito bem, agora nós vamos para a leitura de 3 parágrafos do livro Imitação de Cristo, Thomas de Kempis, tá? Então, parágrafo 3, se você está me acompanhando, já tem 2 áudios para trás aí, comecei, né, falando. Na verdade, tem que fazer uma correção, eu acho, nossa, mas eu tô um pouco atrapalhada mesmo, gente. Olha, se eu já li essa parte, eu vou pedir desculpas, tá? Que eu me lembre, eu acho que eu parei no parágrafo 4 do capítulo 1 do livro 1. Então, eu vou ler o parágrafo 5, depois parto para o capítulo 2, tá? Porque como eu fiz aquela confusão que eu falei para vocês, que eu gravei já o sábado e depois encavalei com o de domingo, aí eu tive que descartar, então eu anotei errado aqui. Em vez de eu desmarcar do livro, eu não desmarquei, deve ser isso. Então, se eu já li, eu peço desculpas, aí eu avanço, nem que eu leia o capítulo 2 inteiro para vocês, tá? Então, ainda o capítulo 1, parágrafo 5. Lembra-te, a miúdo, do provérbio: os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Portanto, procura desapegar teu coração do amor às coisas visíveis e afeiçoá-lo às invisíveis, pois aqueles que satisfazem seus apetites sensuais mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Capítulo 2 do livro 1. Do humilde pensar de si mesmo. Parágrafo 1. Todo homem tem desejo natural de saber, mas que aproveitará a ciência sem o temor de Deus. Melhor é, por certo, o humilde camponês que serve a Deus do que o filósofo soberbo que observa o curso dos astros, mas se descuida de si mesmo. Aquele que se conhece bem despreza-se e não se compraz em humanos louvores. Se eu soubesse quanto há no mundo, porém me faltasse a caridade, de que me serviria isso perante Deus, que me há de julgar segundo minhas obras? Parágrafo 2. Renuncie ao desordenado desejo de saber, porque nele há muita distração e ilusão. Os letrados gostam de ser vistos e tidos por sábios. Muitas coisas há cujo conhecimento pouco ou nada aproveita a alma. É muito insensato é quem de outras coisas se ocupa e não das que tocam a sua salvação. As muitas palavras não satisfazem a alma, mas uma palavra boa refrigera o espírito e uma consciência pura inspira grande confiança em Deus. Parágrafo 3. Quanto mais e melhor souberes, tanto mais rigorosamente serás julgado, se com isso não viveres mais santamente. Não te desvaneças, pois, com qualquer arte o conhecimento que recebeste. Se te parece que sabes e entendes bem muitas coisas, lembra-te que é muito mais o que ignoras. Não presumas de alta sabedoria. Romanos 11, versículo 20. Antes confessa a tua ignorância. Como tu queres alguém preferir-te quando se acham muitos mais doutos do que tu e mais versado na lei? Se queres saber e aprender coisa útil, deseja ser desconhecido e tido por nada. Parágrafo 4. Não há melhor e mais útil estudo que conhecer-se perfeitamente e desprezar-se a si mesmo. Tem-se por nada e pensar sempre bem favoravelmente dos outros. Prova é de grande sabedoria e perfeição. Ainda quando vejas alguém pecar publicamente ou cometer faltas graves, nem por isso te deves julgar melhor, pois não sabes quanto tempo poderás perseverar no bem. Nós todos somos fracos, mas a ninguém deves considerar mais fraco que a ti mesmo. Fim do capítulo 2 do livro 1. Pronto, aqui já tá certo? Então, desejo a todos um ótimo fim de semana
e principalmente a paz de Cristo, que está iniciando uma nova semana, né? O janeiro já está terminando, gente, tá bom? Um abraço a todos, fiquem em paz na paz de Cristo.